Olá, pessoal! Vim aqui comentar com vocês o tema da Polícia Penal de Minas Gerais, prova que aconteceu no último domingo, dia 25 de janeiro de 2026. E aí, a gente vai ver aqui muita coisa sobre o tema, vai ver os textos motivadores, vai ver uma construção de possibilidade de texto a partir do tema. Então, fiquem comigo, professora Priscila Monteiro, do PRI Contextualizando. Inclusive, já se inscreve no canal, já curte, para você sempre receber nossos conteúdos relacionados à redação. Então, vamos lá. Olha só, gente. Os textos motivadores, eles vieram em dois, aliás, três. E o primeiro, ele fala o seguinte: golpes financeiros virtuais afetaram cerca de 56 milhões de brasileiros. Um a cada três brasileiros sofreu algum tipo de golpe financeiro virtual que causou prejuízo nos últimos 12 meses. Inclusive, aqui, né, naquele momento de leitura dos textos motivadores, eu sempre digo para os meus alunos já irem puxando seta, aqui tem algumas marcações do aluno, e é um momento que você vai lembrando de tudo relacionado ao tema, vai puxando seta, vai anotando, já vai fazendo seu brainstorm ou chuva de ideias ali no lado mesmo dos textos motivadores. E quem é que nunca nos últimos 12 meses não foi vítima ou quase, ou teve a tentativa, né? Ou houve a tentativa de ser vítima de golpes, né, virtuais. Então, vamos lá. Então, conforme o levantamento feito pelo Instituto Datafolha, divulgado nesta quinta-feira, segundo dados apresentados na 19ª edição do Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Manaus, 33,4% da população foi atingida, o equivalente a cerca de 56 milhões de vítimas desde julho de 2024. Gente, 56 milhões. Então, é um tema pertinente. Já tem caído como tema de redação. Vai continuar caindo, obviamente, dessa forma ou de outra forma. E eu não vou continuar aqui a leitura, porque o intuito aqui é só dar uma pincelada nos textos motivadores. Obviamente, você na prova deve fazer a leitura inteira dos textos de apoio, tá? O segundo texto de apoio, ele diz o seguinte: população que perdeu dinheiro por algum crime digital, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias por escolaridade. Então, foi feita aqui uma pesquisa por escolaridade e nós temos uma escolaridade aqui o seguinte. Ensino fundamental incompleto, 22%. Ensino fundamental completo, 15%. Ensino médio completo, 35%. Ensino superior incompleto ou mais, 29%. Até o aluno fez ali a somatória das duas porcentagens que abrangem o ensino fundamental, tanto incompleto quanto completo, e deu 37%. Possivelmente ele usou isso de forma parafraseada, né, no texto dele, ou mesmo só para ter uma base. E é interessante a gente conhecer quem são essas pessoas, que aspectos, né, essas pessoas reúnem. Texto 3, TJ de Minas Gerais alerta para golpes que usam o nome da instituição. Interessante, assim, que eles trouxeram algo de Minas Gerais, uma informação de Minas Gerais, né, na Polícia Penal de Minas Gerais. Então, TJMG alerta para golpes que usam o nome da instituição. E aqui nesse texto eles falam sobre como as pessoas podem reconhecer se realmente aquele contato é feito pelo TJ ou não, etc, tá? Então, tem várias situações aqui, por exemplo, quando ele fala o seguinte:
De acordo com o magistrado, em caso de recebimento de qualquer comunicação atribuída ao TJMG e suas comarcas, é importante confirmar a veracidade das informações diretamente com o advogado, caso esteja representado judicialmente ou se o cidadão ou cidadã tiver facilidade de dirigir-se ao fórum local. Então, assim, gente, tudo que se relaciona a golpe digital, quanto mais informação você tiver, você puder ir pessoalmente, porque não dá para confiar numa situação eh, mais de ligação, né? Ligações que a gente recebe, mensagens de WhatsApp, e-mails, não dá para confiar em nada. Os golpes estão cada vez mais sofisticados, então é entender mesmo pelo site oficial, você entrando em contato com aquela empresa, com aquela instituição e até mesmo presencialmente, se for o caso. E aí a gente vem para o principal aqui, que é o tema. Diz o seguinte: a partir da leitura dos textos 1, 2 e 3, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Obstáculos à contenção de golpes financeiros virtuais no Brasil. Obstáculos à contenção de golpes financeiros virtuais no Brasil. Então, parafraseando esse tema, o que a gente tem aqui? Desafios para conter esse ímpeto de golpes financeiros virtuais no Brasil. Um tema fácil, um tema pertinente, muito atual e que sim, foi mencionado diversas vezes nas aulas que eu dei aí para PPMG como possibilidade. Esse tema e outros relacionados à tecnologia. Beber uma aguinha aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. E aí, eu sempre falei o quê? Nós temos 8 eixos temáticos e a partir desses eixos sairá o tema. Então, poderia vir algo relacionado à segurança de forma isolada, ou segurança e educação, segurança e tecnologia, segurança e meio ambiente, ou mesmo outros eixos temáticos que nada teriam a ver com segurança, e veio segurança e tecnologia, que era a maior pedida de todas, né? Pelo fato de ser algo policial, segurança, e tecnologia, pelo fato de ser o assunto mais em voga que nós temos. Gente, o que utilizar em um tema como esse, como repertório? Olha, só que mencionando as possibilidades de repertório, que são inúmeras, nós temos o artigo 6º, que fala justamente que todos têm direito à segurança, né? Todos têm direito à segurança. E temos outros repertórios, por exemplo, um repertório relacionado à educação, para falar de educação digital, caso você quisesse ir por essa linha. Isso tudo, o repertório que você iria utilizar, que você utilizou, que você utilizaria, depende da linha argumentativa que você traçou ali no brainstorm ou na famosa chuva de ideias, como eu falo ali ainda nos textos motivadores. É ali que você escolhe o repertório da introdução, o fator 1, o fator 2, o repertório do desenvolvimento relacionado ao fator 1, o repertório do desenvolvimento 2 relacionado ao fator 2. É ali que você escolhe os argumentos e exemplificações que utilizará, beleza? Então, esse repertório para a educação é muito bom. E aí, nós temos aqui um tema criado por um modelo que eu costumo seguir. Sigo ele mais para destravar o aluno, mas coube certinho aqui dentro desse tema.
E ficou assim. E aqui também a gente vai ver alguns repertórios que eu falo ao longo das minhas aulas e, e foram os que eu escolhi para esse tema da PPMG, beleza? Vamos lá? Na obra 1984 de George Orwell, retrata-se uma sociedade marcada pelo controle informacional e pela manipulação dos indivíduos a partir do uso indevido de dados. Percebe-se assim que informações pessoais, quando mal protegidas, podem ser convertidas em instrumentos de dominação e prejuízo coletivo. Nesse sentido, atualmente, discute-se no Brasil os obstáculos à contenção de golpes financeiros virtuais, fenômeno que se intensifica no ambiente digital. Logo, tal problemática decorre de dois fatores centrais: a fragilidade na proteção de dados pessoais e a vulnerabilidade dos usuários diante da engenharia social. Então, aqui na introdução, a gente tem repertório, temos o tema, temos o fator 1 aqui em negrito e o fator 2. Vamos lá. Desenvolvimento 1. Nesse contexto, observa-se que a fragilidade na proteção de dados pessoais constitui um dos principais entraves à contenção dos golpes financeiros virtuais. Conforme Zygmunt Bauman, na modernidade líquida, as estruturas de segurança tornam-se instáveis diante da rapidez das transformações sociais. Assim, verifica-se que o avanço tecnológico ocorre de forma mais acelerada do que a capacidade estatal de fiscalizar e proteger informações sensíveis. Isso se evidencia, por exemplo, no uso de dados públicos e privados por criminosos para simular comunicações institucionais. Ressalta-se, portanto, a necessidade de fortalecer os mecanismos de segurança digital. A gente começa aqui o desenvolvimento 1 com o conectivo, a gente traz o fator 1, certo? Ó, fragilidade na proteção de dados pessoais, tá aqui, fragilidade na proteção de dados pessoais. Trazemos um repertório que foi Zygmunt Bauman sobre modernidade líquida, em que ele diz que as estruturas de segurança tornam-se instáveis diante da rapidez das transformações sociais. E em seguida o aprofundamento, dizendo que o avanço tecnológico ocorre de forma mais acelerada do que a capacidade estatal de fiscalizar e proteger informações sensíveis, e aí isso se evidencia no uso de dados públicos e privados por criminosos para simular comunicações institucionais, que é o que acontece por trás dos golpes digitais. Beleza? A gente coloca aqui uma frase finalizadora que ressalta-se, portanto, a necessidade de fortalecer os mecanismos de segurança digital. Se você está gostando desse conteúdo, se ele está te ajudando, deixa teu like, compartilha com quem precisa, deixa um comentário, me diz aí se você fez a prova da PPMG, que repertórios você utilizou, que fatores você utilizou. Desenvolvimento 2, conectivozinho ali, ademais, conectivo de soma. Ademais, deve-se explicitar que a vulnerabilidade dos usuários frente à engenharia social soma-se à fragilidade institucional no agravamento desse imbróglio. De acordo com Manuel Castells, a sociedade em rede amplia tanto o fluxo de informações quanto a exposição a riscos. Entretanto, tal noção nem sempre é compreendida quando a manipulação psicológica se manifesta por meio de mensagens fraudulentas. Em razão disso, a confiança excessiva em solicitações financeiras digitais favorece a perpetuação dos golpes, o que evidencia a urgência de ações preventivas. Mesma estrutura. Conectivo, desenvolvimento, fator 2, repertório, de acordo com o fator 2, e aprofundamento, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal que eu mostro o modelo que eu usei para fazer justamente esse texto agora.
é um modelo que eu uso para ajudar o aluno a dar uma destravada, mas que também ele pode fazer uma redação a partir dela, como vocês viram aqui. Conclusão, vamos lá para a conclusão. Não pedi a intervenção social, mas a gente que não é bobo nem nada, se é texto dissertativo ou argumentativo, a gente faz intervenção social. Portanto, é imprescindível que intervenções sejam executadas. Para tanto, o Estado brasileiro, por meio de seus órgãos de segurança e fiscalização, deve promover o fortalecimento da proteção de dados e da repressão aos crimes digitais mediante investimentos tecnológicos e integração institucional, garantindo maior eficácia no enfrentamento dos golpes virtuais. Essa é a intervenção referente ao fator 1, fragilidade digital. Além disso, agora eu vou para o fator 2. Compete às instituições financeiras e ao sistema educacional realizar campanhas de educação digital e conscientização da população por meio de ações informativas acessíveis e permanentes a fim de reduzir a vulnerabilidade dos usuários. Dessarte, diferente do cenário retratado em 1984, será possível construir um ambiente digital mais seguro para a sociedade. E assim a gente finaliza a nossa conclusão, retomando aquele repertório da introdução, que é justamente George Orwell na obra 1984. Gente, essa foi a redação criada para o tema da PPMG. Eu ensino tudo isso no meu curso e se você quer aprender mais, entre em contato, certo? Pelos nossos contatos que estão aqui disponíveis, WhatsApp, Instagram, e vem aprender conosco a redigir um texto dissertativo argumentativo para a sua prova de concurso público. Eu te aguardo e até a próxima.